Vieira e hoje eu vim falar sobre cinema e política, a relação, né, entre esses dois temas. Várias vezes aqui no canal, né, eu faço vídeos sobre estereótipos ou até mesmo sobre algum filme e chegam algumas pessoas dizendo: vai, foca no filme, para de falar sobre política. E assim, a gente precisa começar a sentar que a política, ela vai além da política institucionalizada. Como o Cortella, num vídeo muito interessante que ele tem, né, ele fala que a política, ela tá basicamente em tudo. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui no box de descrição e acho interessante se vocês quiserem assistir o vídeo. E aí ele traz um cenário bem interessante, né? Ele diz, se a pessoa vai lá fritar batatas, depois que frita a batata, essa pessoa pega o óleo e ela pode jogar pelo ralo, jogar fora pelo ralo, ou guardar num potinho e, enfim, dar um encaminhamento melhor, né, mais direcionado para esse óleo que já foi usado. No momento que você escolhe jogar o óleo pelo ralo, você está fazendo uma escolha política. No momento que você escolhe pegar esse óleo, botar numa embalagem e levar para um outro lugar, você também está fazendo uma escolha política. Por quê? Porque isso influencia a sua vida e a de outras pessoas. Parece que não, é um ato individual, mas na verdade é um ato que faz diferença, sabe? E a gente precisa começar a pensar que, na verdade, a política, ela tá realmente em basicamente tudo. Então, pensar que o cinema, ele não tem relação com a política é um pensamento que muitas vezes pode vir da ingenuidade. Outras vezes pode vir, enfim, assim, a pessoa pode ser meio mal intencionada, mas muitas vezes vem da ingenuidade. A política tá no cinema e, assim, tá intrinsecamente ligada ao cinema. Se a gente for parar para pensar, em 1915, quando o Griffith lançou O Nascimento de uma Nação, ele fez um filme que é totalmente contra pessoas negras e que criou diversos estereótipos raciais. Inclusive, eu tenho um vídeo bem específico sobre O Nascimento de uma Nação, vou deixar linkado aqui em cima, e aí você pode ver, eu vou falar do filme com um pouquinho mais de detalhe. Mas assim, apesar do filme tratar de uma guerra, o que claramente, obviamente, é uma questão política, mas ele traz essa coisa, né, de ter uma mensagem. E essa é a grande questão. Todo filme tem uma mensagem, ele quer passar alguma coisa. E nessas mensagens, a gente tem a política, sabe? Além de tudo que a gente pode encontrar por trás do audiovisual, tá? A gente pode parar e pensar aqui no Brasil e em todas as questões, né, de desmonte que o nosso cinema vem sofrendo já há alguns anos, né? E, enfim, não tem como pensar cinema sem pensar em política, mesmo quando você está assistindo um filme que parece que não tem nada relacionado à política. Ai, eu assisto uma comédia romântica, mas nessa comédia romântica não tem nada sobre política. Será? Assim, você já parou para pensar em todas as mensagens que tem numa comédia romântica? Eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre a questão, por exemplo, do male gaze dentro das comédias românticas. E assim, só essa maneira, sabe, que várias comédias românticas têm de disseminar machismo e controle sobre os nossos corpos como mulheres, olha, deixa eu te contar, tem relação com política. A política, ela não é necessariamente de direita ou de esquerda. A gente pode parar e pensar que, por exemplo, na época do nazismo, a Leni Riefenstahl, que foi uma cineasta que trabalhou diretamente, né, para, enfim, o Hitler, ela fez filmes completamente, né, com essa lógica deturpada. E hoje a gente tem filmes que são de direita e filmes que são de esquerda. Se a gente parar para pensar na lógica do Brasil, a gente vai ter filme em homenagem ao Olavo de Carvalho, enquanto a gente vai ter filme em homenagem ao Lula, por exemplo, sabe? A gente vai ter filmes da Igreja Universal e a gente vai ter filmes falando contra qualquer tipo de religião. Então, assim, pensar que isso não é política é ingenuidade, porque sim, quando a gente fala de qualquer questão
relacionada ao social de alguma maneira, a gente está falando de política. Quando eu venho aqui e falo, sabe, de filmes de horror que questionam o papel da mulher dentro da sociedade, filmes que falam sobre depressão, filmes que falam sobre negritude, relacionamentos familiares, tudo isso tem relação com política. Então, para mim, é sempre muito chocante quando as pessoas dizem que cinema não tem relação com política, porque cinema e política estão ali, andando lado a lado. É óbvio que existem filmes que têm um direcionamento maior. Se você pega filmes ali da época do cinema novo, eles são completamente voltados, né, para falar de questões que eram muito importantes naquela época dentro do país e que estavam ali questionando, né, a forma como se dava a configuração política do nosso país. Filmes como O Que É Isso, Companheiro, claramente falam de questões políticas, né? Filmes como o próprio Marighella, que foi lançado agora há pouco, que eu tenho várias questões com ele, mas fala de um líder político. Então a gente pode, sim, ter esses filmes que têm direcionamentos, né? Eles não usam black tie, que traz ali, né, questões do sindicalismo, que fala sobre a ditadura, tá falando de um período político, tá falando de uma questão política e que traz mesmo a lógica da política institucionalizada, além de várias outras questões que têm a ver com política e que não falam dessa política institucionalizada. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, eu aqui, com o que eu faço no meu canal e o tanto que eu falo sobre gênero e raça, sabe? Quando eu chego e digo, sabe, que a gente precisa mudar o nosso olhar, é um conteúdo político. Tem a ver com a minha própria visão política de mundo. Se eu sou contra racismo, misoginia, homofobia e várias outras coisas, eu tenho um posicionamento político, sabe? É óbvio. E, inclusive, assim, eu fico muito surpresa quando, às vezes, as pessoas chegam e pedem para eu não dizer o meu posicionamento político. Deveria ser claro por tudo que eu produzo aqui. É óbvio que eu tenho um posicionamento político. Não tem como eu ser contra tudo que as mulheres passam diariamente e não ter um posicionamento político. Não tem como eu ter tanto ódio ao racismo que existe dentro do nosso país e do mundo e trazer isso para o meu trabalho, sabe, diariamente, e não ter um posicionamento político. Então a gente precisa entender que cada diretor, cada cineasta, quando bota um filme no mundo, ele tem um posicionamento político. Até em filmes como Um Pantera Negra da Vida, que está ali dentro do universo cinematográfico da Marvel, Ryan Coogler, ele tem, durante toda a sua carreira, um posicionamento político muito claro. Quando ele fala das violências que os negros sofrem, ele está deixando claro qual é o seu posicionamento político. Então, assim, não tem como a gente achar que cinema se distancia da política. Porque a política está no nosso dia a dia. Se as coisas estão tão altas, sabe, no supermercado, tem relação com a política. Se o próprio preço da sessão de cinema é tão absurdo, tem relação com a política. Então, a gente precisa começar a entender que mesmo filmes que parecem bobos ou muito simples, eles têm questões políticas dentro dele. Quem quer ser isento também está se posicionando de alguma forma. De uma forma que, pessoalmente, eu acho complicada. Porque se você se isenta, você também está dizendo que você não está disposto a, enfim, questionar o que está aí, né, no poder e que não te representa. Como é que eu posso mudar alguma coisa se eu me isento? Eu não acredito em neutralidade. O cinema, ele não é neutro. Ele nunca foi neutro. Desde o início, Alice Guy Blaché estava lá, deixando claro, sabe, nos filmes curta que ela fazia, que ela não estava sendo neutra quando ela mostrava mulheres em situações que hoje em dia, sabe, muitas vezes
são censuradas. É absurdo pensar que uma mulher nos primórdios do cinema estava falando de coisas que demorariam tanto para voltar a ser tema e que hoje chocam uma parcela da população. Quando a gente pensa na Agnès Varda lá na Nouvelle Vague, ela tinha um posicionamento quando ela vai lá e mostra a vida das mulheres, quando ela vai lá e mostra a vida dos catadores. Ela tá deixando claro que ela tem uma visão. O Zack Snyder, quando faz seus planos ginecológicos, ele tá deixando claro que ele tem uma visão. Pra mim, misógina, mas ele tá deixando claro. Então, cinema é política. E eu queria deixar claro pra você que ontem, segunda-feira, foi o início da contagem regressiva para o mês que ainda resta para que as pessoas brasileiras tirem o título. É muito rápido, é muito fácil, dá para fazer online. Se você ainda não tem o título de eleitor, vai lá, cria. A gente como brasileiro, eu inclusive como profissional do audiovisual, eu preciso muito que a situação do país melhore. E não só eu, né? É muito olhar só para o próprio umbigo, porque na verdade o que a gente precisa como povo é que as coisas melhorem, que tudo seja mais acessível, que o preço da comida seja mais acessível. Comida de verdade, não só um monte de alimento ultraprocessado que vai fazer mal e vai cobrar, né, do teu organismo daqui a algum tempo. Então, tira teu título e é isso, tenta votar. Se você acha que você não tem conhecimento suficiente para votar, se você acha que não está preparado para votar, pensa direitinho. Você provavelmente é contra racismo, machismo, homofobia. Você provavelmente está disposto a aprender para ser a sua melhor versão. Pelo menos é o que eu gostaria de acreditar. Então, vá lá, tira o título e vota. A gente precisa muito que todo mundo vote esse ano. Então, é isso. E se você ainda não regularizou o seu título, faz isso também. É rápido, prático. Eu fiz muito rapidinho também. Eu botei meu título, que era lá de Recife, para aqui, para São Paulo, para eu poder votar em todo mundo. Então, vá lá, faz isso. Vamos mudar a realidade do nosso país e vamos, inclusive, né, acreditar e esperar que o audiovisual ele possa ser melhor nos próximos anos e que a gente tenha perspectiva de vida melhor nos próximos anos. Mas para isso acontecer, o primeiro passo é a gente votar, porque a gente também só pode cobrar votando. A gente pode fazer várias outras coisas, mas essa é muito importante. Então, é isso. Não esquece de olhar o meu Apoia-se para que eu possa continuar produzindo conteúdo sobre gênero e raça aqui no YouTube. E é isso, gente. Tchau!